Olá, hoje é dia da gente falar de calçado e com um entusiasta desse universo. Meu convidado de hoje, dedicado, focado, positivo, natural de Gravataí, filho do seu Ari e da dona Zélia, graduado em tecnologia de produção de calçados, com especialização em educação e MBA em comércio exterior e negócios internacionais. Pai da Carolina e da Stephanie, há 41 anos trabalha no calçado. É consultor de empresas do setor há 24 anos, com atuação em todo o Brasil e América Latina. Também coordenador da Fábrica Conceito, Estúdio FIMEC, na feira do mesmo nome. Foi diretor, superintendente do Centro Tecnológico do Couro, Calçado e Afins, atual IBTEC, e também diretor do Centro de Educação Tecnológica da FEVALE, onde dirigiu os cursos de graduação de Tecnologia do Calçado e Tecnologia do Couro. Hoje teremos uma conversa de peso com Luiz José Coelho. Seja muito bem-vindo, Coelho, para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer muito grande estar aqui no teu programa. Espero que eu possa contribuir um pouco para o desenvolvimento desse setor calçadista através dessa conversa que a gente vai ter aqui. O Coelho, a gente te enxerga sempre muito ativo dentro desse universo, sempre muito propositivo, enfronhado, provocando e sempre um entusiasta. Não cansa, não, hein? Não, quando a gente faz o que a gente gosta, né? A gente geralmente faz bem feito, eu espero estar fazendo bem feito. Sou muito ativo realmente, eu sou muito inquieto também, estou sempre buscando uma inovação, sempre buscando um projeto novo, sempre vendo de que maneira a gente pode refazer o setor, né? Porque ele está em constante mutação, constante movimento. Associado a todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo nas parcerias que a gente cria, né, que são muito importantes, ninguém faz nada sozinho, a gente sempre tem que contar com o apoio de outras pessoas, de instituições, né, e o setor hoje ele evoluiu muito, está muito maduro, as associações estão muito unidas, as feiras estão se desenvolvendo muito bem, embora a gente esteja passando por um momento onde as próprias feiras têm que se reinventar, porque senão elas também vão sucumbindo, né? Mas eu acho que é isso, ainda mais no nosso momento que a gente vive no mundo, onde tudo está em constante mutação e cada vez mais rápido. Mas a gente fala num otimismo dentro de um universo que me parece, bastante pessimista, assim, de pessoas que continuam empreendendo, desafiadas a fazer melhor, mas obrigadas a fazer melhor, né? Empurradas pelo mercado, empurradas pela necessidade de rever seus processos, seus custos. E essa modernidade que tu falaste antes, essa interligação mundial que nós temos hoje, né? Muita gente defende que o calçado acabou aqui. Eu acho que essa é a provocação que eu tenho que te fazer até o final desse momento, para que tu nos diga que não, que o calçado não acabou, e qual é o caminho que ele tem a seguir ali para frente. Vamos falar um pouquinho da tua história. Sim. Natural de Gravataí, mas na verdade, na época, Glorinha. Hoje Glorinha. Hoje Glorinha, né? Eu nasci na zona rural, né? Mas com menos de 2 anos de idade, a minha família se transferiu para Novo Hamburgo e eu me considero praticamente um filho de Novo Hamburgo, porque a partir do momento que eu comecei a entender alguma coisa na vida, eu já morava aqui. E passei por várias escolas aqui na cidade, né? E acabei formando em Química no curso técnico da Liberato. E depois fui para a FEVALE fazer um curso de graduação na área de tecnologia de calçado. Isso te levou para o Senai? E aí me levou para o Senai, eu fui contratado pelo Senai para começar os primeiros laboratórios de controle de qualidade em calçado, que na época não existiam ainda. Nós estávamos no momento que a exportação começava a amadurecer e atingir volumes muito altos. E aí o Senai precisava acompanhar isso. E eu considero o Senai um fator importantíssimo aqui na nossa região, porque ele formou muita mão de obra
tanto operacional quanto técnica. Isso fez com que a indústria calçadista passasse a contar com profissionais melhor preparados para enfrentar o que estava vindo, né? Que era aquele boom da exportação e o próprio mercado interno se aperfeiçoando, aumentando a competitividade. E aí eu fui trabalhar... Já era o boom da exportação. O boom da exportação eu entendo que ele ocorreu na década de 80, né? E eu fui para o Senai no final da década de 70, então tu já vê que eu não sou tão novinho assim. E ali eu comecei com 18 anos no Senai e aí eu tinha laboratórios que a gente montou na minha mão, eu tinha uma biblioteca especializada em calçado e eu, como curioso, como muito metido que eu sou, eu comecei a aprender o máximo que eu podia. Fui fazer a graduação na Fevale, na área de tecnologia de calçado também, para me preparar também para esse crescimento forte da indústria de calçados. Tu enxergava um caminho como a tua necessidade de compreender esse todo? De que momento tu percebeu que dentro do calçado era o processo e o que permeava uma indústria que mais te interessava? Assim? Como eu te disse, eu sou muito curioso e eu entendo que um profissional, ele tem que ser muito bom em alguma coisa, mas ele também tem que ser razoavelmente bom em tudo, para que esse muito bom em alguma coisa seja ainda melhor. Então eu procurei aprender tudo sobre tudo no calçado. Então hoje, por exemplo, se tu pegar um profissional que ele é um gerente de produção de uma grande fábrica de sapato, provavelmente ele vai saber muito mais do que eu sobre aquela função específica, né? E se eu pegar, por exemplo, um profissional na área de curtume, você vai entender muito mais de couro do que eu entendo. Agora, se tu pegares esse mesmo profissional e perguntar o que ele entende sobre matérias-primas para calçados, o que ele entende sobre gestão da produção, o que ele entende sobre qualidade, talvez o conhecimento dele não atinja o que eu sei. Então eu procurei aprender sobre tudo e em determinado momento da minha vida eu entendi que eu já tinha condições de prestar melhor serviço se eu passasse para a consultoria. E aí eu busquei também profissionais que fossem especializados em cada área para me ajudar nesse processo. Por isso que a gente o ano que vem eu completo 25 anos de consultoria, de empresa de consultoria, e a gente vem trabalhando, graças a Deus, muito bem, com bons resultados e criando, vamos dizer assim, uma marca razoavelmente forte no mercado calçadista. Tu viveu os melhores momentos calçado, efetivamente, os anos 80, começo dos anos 90, e também os piores e todas as turbulências que vieram a partir desse momento. Hoje, olhando de fora, assim, e fazendo uma avaliação de toda essa trajetória, nos últimos 150 anos que tu falas, a gente errou na monocultura ou não tinha como ser diferente? A gente sempre pode fazer melhor, eu entendo assim, tá? Mas eu vou fazer uma associação com a minha vida, tá? Eu já estou com 59 anos e se eu olhar para trás eu vou dizer, na época que eu tinha 20 anos, 25, 30, né? Só que naquela época também eu tinha outras dificuldades, tá? Então, hoje eu digo assim, eu não tenho meus 20, 30 anos, mas eu tenho mais experiência, eu estou melhor estabilizado na vida, eu tenho um conhecimento um pouco melhor daquilo que eu quero e daquilo para onde que eu quero ir, tá? Então, cada momento eu acho que ele é importante, a gente só tem que enxergar isso. Quando tu falaste antes que tem pessoas que acham que o setor calçadista acabou, eu também vou fazer essa mesma relação. Às vezes tem pessoas que sentam, choram e reclamam, e tem aquelas pessoas que levantam e dizem, olha, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. Tá? Então, aquelas que levantam e vão buscar uma alternativa, essas estão encontrando as alternativas. O Brasil, por ser um país ainda em desenvolvimento, pelas nuances todas que nós temos enfrentado crises econômicas a cada período. Então, eu lembro da crise de 81, da de 87, da de 93 praticamente, onde a exportação começou a cair porque a China surgiu e o Plano Real transformou o câmbio num problema, porque o dólar caiu a 0,81. Ficou muito caro o nosso calçado lá fora. Nosso calçado ficou caríssimo, então nós tivemos uma conjunção de fatores aí.
o calçado não tendo competitividade em preço e a China explodindo, né? Só que se tu olhares hoje, a China começou a decadência. Aí tu vai dizer, tá, mas a decadência da China ainda é pequena, mas o pequeno da China é um monstro para nós, né? Cada 1% que a China deixa de exportar é 100 milhões de pares que nós hoje estamos exportando, né? Então, eu vejo que assim, ó, como te disse, sou muito otimista. O pior na exportação já passou. E nós sobrevivemos, ou pelo menos uma boa parte sobreviveu. E nós temos agora a possibilidade de fazer o país voltar a crescer. Então eu enxergo que os próximos anos serão bons. E aí a gente tem que estar preparado para isso. Eu, nas minhas consultorias e nas empresas que eu assessoro, eu estou falando nesse momento e fazendo uma comparação, eu gosto muito de fazer isso, porque consultor e professor fazem mais ou menos essas correlações, né, para ser mais didático. Eu disse, nós estamos como numa corrida de Fórmula 1. Nós passamos por uma crise, que seria um acidente. O safety car entrou na pista. Nós não podemos disparar, porque nós não temos condições de disparar. Então. Só que ele vai sair. Em algum momento ele vai sair. E aí o nosso carro tem que estar com os pneus trocados, tem que estar abastecido, tem que estar tudo certinho para quando o safety car sair nós dispararmos. As empresas a mesma coisa. Estamos passando ainda por uma crise muito grande, talvez a pior crise que o Brasil já enfrentou nos últimos 50 anos. E o momento que essa crise passar e que o Brasil voltar a crescer, as nossas empresas têm que estar preparadas para esse crescimento, sob o risco de a gente perder a oportunidade, né? Coelho, a gente reconhece o teu trabalho como aquela pessoa que é convidada por empresas e organismos e governos do Brasil e fora do Brasil, para enquanto a gente acha que o nosso modelo de negócio se esgotou, eu digo não a gente, algumas pessoas mais pessimistas, né? Ir lá ensinar para eles como fazer disso um grande negócio. A gente tem que valorizar não só a tua posição e a tua empresa, o teu negócio, mas o nosso universo. Vamos conversar sobre isso e sobre FIMEC na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o consultor de calçados, Luiz José Coelho. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o consultor de empresa do calçado, o Luiz José Coelho. O Coelho, que a gente conversava aqui, é um otimista por natureza e muito otimista dentro do nosso universo. Eu te provocava quando a gente foi para o intervalo, Coelho, que enquanto algumas pessoas continuam fazendo a apologia de que nós temos que abandonar o calçado, que o calçado já nos abandonou, tu é chamado por empresas, por organismos, instituições e governos, Brasil e mundo afora, exatamente para dizer, nos ajuda a ser melhor nesse negócio aqui, ajuda a desenvolver esse negócio aqui, como tu fizeste lá na Colômbia, por exemplo, porque a gente enxerga que esse é um bom universo. É uma indústria que num momento de informatização e substituição de pessoas por robôs, ela continua valorizando demais a mão de obra humana. É uma das que mais emprega individualmente pessoas, inclusive no Brasil até hoje. A gente não pode desfazer disso. Como é que é essa tua peregrinação mundo afora em torno desse universo do calçado, levando essa inteligência que a gente tem aqui e que continuamos sendo um núcleo mundial da inteligência calçadista, do famoso cluster calçadista, né? Para esses outros lugares com ele? Olha, o assunto realmente é muito interessante, porque a gente tem países na América Latina que também tem indústria calçadista, como tu citaste a Colômbia. A Colômbia hoje tem um país com quase 50 milhões de habitantes e ela produz em torno de 60 a 70 milhões de pares de calçados, mas que enfrenta muitas dificuldades, consome quase o dobro disso. E acaba tendo que importar muito também. E eles têm enormes dificuldades. E o que eu falo aqui para o nosso pessoal na região é que
Nossa indústria no Vale dos Sinos é uma das mais evoluídas no mundo e na América Latina ela é disparado a melhor. Então, se nós temos esses atributos, com certeza nós somos competitivos e nós vamos ter por décadas ainda o setor calçadista aqui. Porque tudo isso começou ainda no século XIX, quando os primeiros alemães vieram para cá e trouxeram um pouco daquela cultura de confeccionar celas, né, todos aqueles produtos de selaria, e ela foi evoluindo. Hoje nós temos aqui na cidade talvez a indústria mais antiga do país, que é Calçados Jacob, que fabrica a marca Kildery, que é de 1929 ou 28. 90 anos, né? Exatamente. Ano passado, então, essa cultura ela não vai se acabar por causa de uma crise ou de mais uma crise. Isso é muito forte aqui. Nós temos todas as entidades de classe do calçado nacionais em Novo Hamburgo. Nós temos uma grande feira, a segunda maior feira de máquinas e componentes para calçados, que é a FIMEC. Nós temos uma escola técnica de calçados aqui. Então, se tu for juntando essa cadeia calçadista, ela é praticamente completa, é um dos maiores clusters. Indústria de máquinas, componentes, curtumes. Uma Liberato que forma mecânicos químicos, eletrotécnicos, eletroeletrônicos. Então, assim, nós temos praticamente tudo aqui no Novo Hamburgo e na região para continuar desenvolvendo a indústria calçadista. Nós temos aqui uma das maiores fábricas de calçado do mundo, produzindo quase 500 mil pares de calçados por dia. Nós temos mais 20 grandes empresas com grandes marcas que exportam para mais de 50 países no mundo. E aí alguém vai dizer que acabou o setor, né? Então é no mínimo falta de conhecimento. Hoje a gente continua tendo um resultado operacional na nossa balança comercial muito positivo a partir do calçado, né? Continuamos exportando muito em volume de pares, mas principalmente em valor agregado. Acho que se a gente comparar o que era 15 anos a 20 anos atrás, continua sendo muito representativo esse número. Os números continuam sendo muito bons. Tu me falava da concentração desse universo em torno de 40 empresas que responderiam em torno de 60% da produção nacional. Quer dizer, a gente tem espaço tanto para grandes indústrias, que, claro, alojam em torno delas uma cadeia enorme de fornecedores ou de pessoas que fazem parte do seu processo produtivo, assim como de pequenos ateliês que produzem o calçado do início ao fim, né? A volta, não sei se é a volta do sapateiro, mas a volta do processo artesanal do início ao fim e muito qualificado sempre. Tem espaço para a gente desenvolver muito mais marcas, pequenas marcas. Tem espaço para a gente gerar, através, talvez, do design, valor agregado. A gente consegue ser competitivo no design. Como é que isso vai fazendo a diferença dentro desse universo? Nós temos espaço, sim, para crescer e o que as empresas, pequenas empresas, têm que perceber é qual é o seu caminho. Se é produzindo para uma grande empresa ou se é tendo a sua própria marca, né? Não é fácil construir uma marca, mas a empresa tem que ter clareza do que ela quer. Não é produzindo sapatos baratos que ela vai conseguir sobreviver, porque ela vai competir com os grandes que fazem grandes volumes. Ela tem que buscar nichos específicos no mercado, aonde ela possa ser muito competitiva pela inovação, pelo design, que é muito importante, né? Criar uma identidade. Então ela pode escolher, eu vou produzir calçados para um determinado público, por exemplo, para quem anda de skate, para quem é motoqueiro, para calçados de sociais de alto nível, né? Calçados para festas. Então, tem que buscar esses nichos e procurar ser o melhor possível nesses nichos, porque ela não vai competir com os grandes. Porque os grandes não querem, porque são nichos pequenos comparado com o volume que elas produzem. Então, existe espaço para isso.
Só que eu acho que uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos, não só aqui no Vale dos Sinos, mas em toda a indústria calçadista da América Latina, é a falta de, vamos dizer assim, capacidade gerencial das pessoas que são donas dessas pequenas empresas. São excelentes sapateiros, mas não se prepararam para ser empresários. E aí as dificuldades são muito grandes, porque numa pequena empresa, o proprietário, ele é o gestor, ele é o financeiro, ele é o administrativo, às vezes ele é o gerente de produção também, então ele faz muitas coisas e acaba não tendo o tempo para fazer a administração de uma forma mais profissional. E aí ele sofre muito com isso. Então, aí entra o papel do consultor, por exemplo. Aí entra o papel do consultor, né? Entra o papel, às vezes, até do Sebrae, né? Dando assessoria para essas empresas. O que eles precisam é ter esse conhecimento gerencial, que é muito importante, até para definir o seu caminho. Porque essa taxa de natalidade ainda é muito alta. De mortalidade. Eu diria que as duas são altas, né? Assim como a gente tem empresas fechando toda hora porque o empresário não conseguiu, o proprietário, né, não conseguiu desenvolver a sua empresa por falta de conhecimento, pela crise, por uma série de razões. Ao mesmo tempo, surgem novas empresas todos os dias, né? Então há um equilíbrio. Na época de crise, a taxa de mortalidade é maior que a natalidade, nas épocas boas, a natalidade é maior que a mortalidade, e a gente vai mantendo. Então, se a gente talvez fizesse uma avaliação do volume de pares de calçado que o Vale dos Sinos como um todo produz hoje, talvez seja mais do que era há 20 anos atrás, quando a exportação via trading ela era muito forte. Então, antigamente, vamos puxar 20, 30 anos atrás, nós exportávamos quase 200 milhões de pares, acho que 93 foi o nosso pico. Mas se tu olhar esse volume, se era com a marca das empresas ou se era com a marca dos clientes externos, talvez não, com certeza, os clientes externos é que dominavam esse mercado. Hoje, a maior parte da exportação é feita com marca das nossas empresas. Então, isso é uma evolução, isso é uma maturidade. Porque quando tu trabalha para uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, e produz a marca dele, se amanhã surgir um país mais competitivo, ele simplesmente vai pegar o teu pedido e vai levar para lá, e tu fica sem nada. Quando tu produz a tua própria marca e o mercado passa a ter algum tipo de alteração, seja por competitividade ou não, tu pode vender um pouco menos, mas tu continua atuando no mercado porque a tua marca te garante isso. E é fundamental que o design acompanhe. Por isso que a gente sempre diz que nós temos cada vez mais que investir em design, em designers, treinar profissionais, preparar profissionais para atuarem nessas empresas. Tu fala em conhecimento, em informação, é uma coisa hoje muito disponível, né? Como a gente nunca teve na história da humanidade. E aí vem esse trabalho que tu realiza junto à FIMEC, nesse momento importante que é esse encontro mundial que nós temos aqui em Novo Hamburgo, normalmente no mês de março, excepcionalmente em fevereiro, mas que é um ponto em que a gente vê a cadeia inteira se enxergando, e ali a gente tem com destaque esse lindo projeto da Fábrica Conceito e do estúdio, que também é uma inovação que vocês vêm desenvolvendo com muito entusiasmo. Qual é a importância de vocês organizarem essa informação para levar ela de uma forma uníssona e selecionando o que é mais importante para quem está recebendo essa comunicação? A FIMEC é uma feira muito grande, né? Uma feira muito importante, e a quantidade de expositores é enorme. Então, você imagina, nós temos 3 dias para que a visitação ocorra. E aí vem um profissional da indústria calçados para ver a feira. É humanamente impossível ele ver tudo que está na feira e ele ver tudo que é importante, que é necessário ver na feira. Então, a Fábrica Conceito, que é um projeto que a gente monta praticamente na entrada da feira, onde a gente estrutura ali, durante esses 3 dias, uma fábrica de calçados, produzindo 4 linhas de calçados, e que normalmente fica em torno de 2.000 pares, né? A gente procura mostrar ali o que há de mais moderno, o que há de mais eficiente, o que há de mais sustentável
na indústria de calçados. Então, a gente praticamente viabiliza para o visitante que em 2, 3, 4 horas de visitação, ele tem assim o suprassumo da feira, né? E no estúdio FIMEC, a gente monta um espaço de design, de moda, de tendências, de comportamento, onde a gente mostra as matérias-primas, mostra os insumos que são utilizados no calçado de acordo com essas tendências de comportamento do consumidor. Então, são 2 espaços muito importantes que a FENAC disponibiliza para os visitantes, onde a gente monta essa estrutura que a gente começa trabalhando quando termina a feira, a gente já começa trabalhando para a feira seguinte, né? Envolve mais de 80 empresas. Muitas novidades da feira seguinte vocês já dão no final da feira, inclusive, já foram pensadas. Inclusive, mostramos o caminho, né? Hoje a indústria 4.0, que envolve também bastante automação, ferramentas informatizadas, a gente já está também trabalhando forte na indústria, na fábrica Conceito. Então, realmente é um projeto importantíssimo, a visitação é fantástica e eu costumo brincar que a fábrica Conceito é a Disneylândia dos calçadistas, né? Porque todos entram na feira, já querem ir na fábrica Conceito para ver a fábrica funcionando, ver as tecnologias, ver os processos. Então, é um projeto muito interessante, muito importante. A gente já teve uma experiência de tentar fazer com que ela estivesse funcionando o tempo todo aqui em Novo Hamburgo. Esse é um sonho que pode voltar em algum dia, em algum momento? Ter uma fábrica constante permanente? Ou não tem espaço exatamente para isso hoje em dia? Espaço tem, mas é um projeto muito difícil. Por quê? Para ela funcionar... Tu és um entusiasta disso, né? Eu sou, só que eu já avaliei muito isso. Para montar uma fábrica dessas e fazer com que ela permaneça o tempo todo produzindo dentro desse conceito de automação, de sustentabilidade, nós temos que estar trocando as máquinas constantemente. Vamos pensar do ponto de vista prático, financeiro, isso não é fácil, né? Perfeito. A gente tem que produzir um calçado que depois vai ter que ser comercializado para sustentar o negócio, ele tem que ser sustentável. Então, ele praticamente começa a exigir energia não só para mostrar o novo, para mostrar o sustentável, para mostrar o que é realmente eficiente. Tu começa a gastar muita energia para sustentar a fábrica. Ou seja, tu tem que desenvolver sapatos toda hora, tu tem que ir para o mercado, tu tem que criar uma equipe comercial, tu tem que fazer marketing. E aí a tua energia, para aquilo que tu quer mostrar, começa a enfraquecer. Essa foi a razão que o projeto foi criado, um projeto que foi criado aqui há uns anos atrás, ele durou 10 meses, né? Ele não se sustentou. E aí eu gostaria muito que isso pudesse ser feito, né? Mas do ponto de vista privado da sustentabilidade do negócio, é muito difícil, é muito trabalhoso. Ser institucional, realmente. Só se, por exemplo, nós tivéssemos um organismo dentro do Brasil que financiasse isso. Mas hoje em dia, dentro dessa nova visão de que as coisas têm que ser modernas, competitivas e sustentáveis, isso seria muito difícil. Adorei conversar contigo. Obrigado pela presença. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer muito grande, apesar de ser muito rápido. A gente tem muita coisa para conversar. Mas eu adorei estar aqui e falar um pouquinho do meu trabalho, e falar um pouquinho da minha visão do setor, que, como tu mesmo disseste, eu sou muito otimista. Eu acho que por muito tempo ainda nós vamos fazer sapato e talvez o melhor ainda está por vir. Que a gente encontre um equilíbrio entre poder encontrar novos caminhos, desenvolver novos caminhos, mas também sermos bons, melhores, e que isso continue sendo um importante motor da nossa região. Talvez não como uma monocultura, como já não é mais há muito tempo. Não é mais, com certeza. Mas que seja muito bom para todos nós. A Vale TV, eu pessoalmente, mas sobretudo a Vale TV e o nosso projeto Calçados S.A., nós somos entusiastas desse universo e a gente acredita demais que nós temos um caminho importante a percorrer aqui, como forma de empregabilidade, de geração de emprego e renda, mas, acima de tudo, como forma de desenvolvimento econômico e social para a nossa região, para o nosso país. É fundamental que a gente continue discutindo, provocando os nossos empresários, os nossos governos a fazermos mais e melhor.
Parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação, pela tua visão empreendedora e sobretudo, persistente, que a gente possa ter números de dias muito mais felizes aí pela frente. Hoje, numa conversa de peso com um consultor de empresas na área do calçado, Luiz José Coelho. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.